Boas pessoal, o intuito deste vídeo é falar-vos sobre a história do parkour em 5 minutos ou menos. O parkour começou já há muitos anos atrás, em meados dos anos 80, e a história é enorme. Mas eu vou tentar resumir tudo em 5 minutos para não aborrecer ninguém e para vocês ficarem a saber, para não haver mais desculpas de não sabem a história do parkour, agora ficam mesmo a saber. Por isso, bora lá. O que nós hoje conhecemos como parkour surgiu em Paris, em meados dos anos 80, num subúrbio a 40 km da capital, chamado Nice. Tinham criado toda uma plataforma urbana para ser habitada pela classe média, mas esta acabou por se tornar um gueto. Do outro lado da estrada tínhamos Évry, um sítio muito diferente. Tinha árvores, floresta, era um ambiente muito mais verde e uma vila que acabou por contribuir muito também para a evolução do parkour. Em qualquer um destes locais estavam as condições ideais para desenvolver o parkour devido ao seu urbanismo e à ligação à natureza que potenciava o poder desta disciplina e a sua adaptabilidade. No meio daquele ambiente negativo, um grupo de amigos, inspirado pelas brincadeiras que tinham e pelo pai de um dos rapazes, que se chamava David Bell. O pai desse rapaz tinha estado na guerra do Vietnã e também era bombeiro e fisicamente era uma pessoa super ativa e era uma proeza, ele era uma força da natureza. Eles, inspirados pelo pai do David Bell, desenvolveram então a sua adaptação do método natural do Georges Hébert, que tinha criado este sistema de valores físicos e morais após as suas viagens por África e pela admiração que tinha pelo físico das pessoas das tribos, que era um físico natural e um físico forte, e isso inspirou a criar o método natural. E aí está, eles não faziam parkour, eles brincavam ao parkour e era assim que eles falavam sobre o que faziam. A palavra parkour surge também com naturalidade, porque cada um fazia o seu parkour, o seu caminho, cada um contribuía para o que fazia com as bases que tinha aprendido, mas à sua própria maneira. Os exercícios desenvolvidos envolviam ultrapassar obstáculos, artes marciais, correr, nadar, trepar, carregar pesos, meditar, ficar pendurado, e experiências também que os levavam a explorar os limites, fosse num salto, fosse num exercício de confiança nos outros membros do grupo. O parkour nunca foi uma cena radical e perigosa, mas sim uma viagem muito íntima ao potencial de cada um e do próximo. A comunidade que nós temos hoje em dia deriva precisamente desse grupo de amigos que explorou e levou o movimento a um novo patamar. E depois tínhamos nomes como La Relève, Art du Déplacement, Parkour, Yamakasi, já em francês. São nomes que surgiram para tentar descrever a disciplina e no que ela consistia. Este grupo de amigos decidiu investir tudo o que tinha para evoluir este bebé que criaram e resolveram aplicar as suas capacidades em anúncios, filmes e coisas do género. O parkour ganha então a atenção dos mídia e por isso começa a infectar o resto do mundo, que, para alguns de nós, é a revolução ideal para a nossa vida, porque era exatamente aquilo que nós estávamos à espera e fazia todo o sentido. No meio disto tudo, só posso imaginar o que é que se passou, não é? Interesses comerciais, rivalidades, egos, e o grupo começou a fragmentar-se. Fragmentou-se em 3 partes essenciais: o parkour, o freerunning e os yamakasi. O parkour era do David Bell, os yamakasi era o resto do grupo que ainda permanecia junto, e depois o freerunning surge em 2002, 2003 com o Sébastien Foucan a liderar esse movimento. A partir daí, em inícios do século XXI, o parkour toma conta de inúmeras plataformas, filmes como o Yamakasi, o B13, o 007 Casino Royale, anúncios em todo o mundo para a Nike, Reebok, BBC, documentários, concertos da Madonna, um número infinito de coisas em que se aplicou o parkour. O YouTube ajudou sem dúvida na expansão do parkour e a explosão foi mundial. Através do YouTube as pessoas descobriam e aprendiam o parkour e partilhavam a sua progressão. Então passou a generalizar-se que o parkour era a forma mais eficaz de ir do ponto A ao ponto B. O freerunning era uma forma mais expressiva e mais artística de nos mexermos, fosse eficazmente ou com elementos mais florais, tipo mortais e movimentos ditos menos eficazes. E depois tínhamos os Yamakasi, que no fundo era uma mistura das duas coisas, mas na vertente mais pura, de voltar às raízes, precisamente como eles faziam quando eram putos. Mas qualquer um destes 3 tinha exatamente o mesmo princípio: ser forte para ser útil e ser e permanecer. Marcas diferentes do mesmo produto. O importante não é o nome, mas aquilo que cada um faz e sente consigo.
Outra das vantagens do parkour é que qualquer movimento é benéfico para o nosso parkour. Cada um deve absorver o melhor que pode de qualquer coisa e deitar fora aquilo que for inútil. Cada um vai expressar-se à sua maneira. É isto que o parkour é. Desde então que a maioria dos praticantes falha em compreender a importância do que praticam, mas felizmente os poucos que realmente treinam com respeito a si próprios e ao ambiente têm vindo a desenvolver a disciplina que cada vez é maior e cada vez é mais abrangente a todos os outros campos desportivos e da vida. O parkour nunca foi competitivo. Hoje em dia, sobre a alçada do freerunning, temos inúmeras competições em que os atletas mostram o que valem perante os outros. Mas o parkour nunca foi uma cena de eu sou melhor do que tu. O parkour é uma cena de eu sou melhor a cada dia que passa, eu consegui ser melhor a cada dia que passa. O parkour pretende que o praticante evolua externa e internamente com respeito a si e ao que o rodeia, numa constante corrida para a perfeição, que não existe, fazendo assim com que este nunca pare de evoluir. O parkour é uma ferramenta para o dia-a-dia que nos molda e nos torna pessoas melhores. Egos não duram muito tempo no parkour porque o parkour não depende da aprovação de outras pessoas. Com o parkour podemos ficar em forma, aprender mais sobre nós próprios e superar problemas que tenhamos, sejam físicos ou psicológicos. Em teoria, os obstáculos que ultrapassamos fisicamente no parkour podemos ultrapassar mentalmente nos problemas da nossa vida. A história continua a escrever-se e se vocês estão a ver este vídeo, agora também fazem parte dela. Muito obrigado por terem ouvido, espero que não tenha sido uma seca. Isto é a minha versão, se houver alguma coisa que eu me tenha esquecido, por favor digam nos comentários. Continuem atentos, vêm mais vídeos e mexam-se enquanto podem. Até já!